Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Bem-vinda, Pati. Olá, querida, muita gratidão. Bem-vindo a todos que estão chegando aqui também nessa conversa tão gostosa que eu tenho certeza que vai ser. Com certeza. Muito obrigada, eu te agradeço você estar aqui com esse brilho no olho tão feminino, né? Sempre, com esse sorriso tão gostoso, viu? Que tenho certeza que vai trazer muita alegria para a gente, viu? Ai, que gratidão. É só sua generosidade já para me apresentar assim, viu? Que isso. Queria que você se apresentasse da forma como você gosta, dizer, né? Dizer o que o seu coração pede, como você gosta de se apresentar, tá bom? Eu gosto de me apresentar dizendo assim, que eu sou uma eterna aprendiz, que eu não estou aqui para provar que eu sou perfeita ou que eu já estou curada, nada disso. É para compartilhar com todas as mulheres dessa egrégora, mulheres e homens também, que querem se Sim, curar. A gente está numa constante jornada de cura, eu acredito muito nisso. Então, assim, sim, eu sou a Patrícia, eu sou essa buscadora, a que quer realmente curar seu coração, que quer fazer a diferença, quer deixar um legado nessa vida. E assim, a minha primeira profissão, eu sou jornalista, com muito orgulho, né? Não gosto de dizer que minha carreira de jornalista ficou para trás, repórter de TV, nada disso, porque isso fez parte da minha vida durante 10 anos e ainda faz como comunicadora que sou também. E sou consteladora sim. familiar e mentora de mulheres, né? Adoro trabalhar nessa roda de cura com mulheres. E, né, Lívia, a gente tem muito em comum nesse sentido, Muito, né? muito mesmo. Aí A você se nossa saia apresenta, porque sempre, aí sempre os nossos bate alguns caminhos, pontos. eles se cruzam e caminham juntos, né? Isso. Nossa, é uma alegria. Você chegou e trouxe sempre muitas coisas boas para mim. Te agradeço já desde sempre, viu? Eu te Obrigada. agradeço. Sabe que antes de entrar na nossa live, eu estava pensando como a gente se conheceu, né? E foi um Aham. momento tão lindo e tem tanto a ver com o nosso propósito, porque a gente se Uhum. conheceu no evento do Juan Garriga, porque para mim, Sim, assim, é o principal constelador hoje no mundo, sim, né? E que traz uma forma de constelar que tem muito a ver com a nossa essência, que é sim. constelar com amor. Porque eu acredito Aham. muito isso, nesse estilo de constelação, que tem a ver com o Também. estilo moderno da educação também, que não é mais por vergonha, por humilhação, por apertar a ferida, por diminuir o outro. E o Ronda Rega, Sim. ele faz isso, ele mostra que é possível constelar de uma forma brilhante com amor. E a gente Sim. sentou juntas num evento dele, né? A gente Foi. sentou lado a lado, a gente nem se conhecia, a gente começou a conversar. E aí, gente, é a prova de que nenhuma conexão nessa vida é um acaso. Porque hoje eu conheço o coração da Lívia e ele conversa com o meu coração. Sim. O seu também, comigo. Obrigada. Foi muito lindo aquele evento mesmo, né? Assim, foi uma coisa muito marcante. Eu acho que é isso que a gente quer trazer aqui hoje, o coração, né? Assim, lá foi o que nos tocou e hoje é o que a gente pede, como licença mesmo, que a gente entre no coração de todas as pessoas hoje, porque o feminino é esse sentir, né, Paty? Então, o que que a gente quer hoje? Que todas as mulheres, de todos, né, todas as formas, que elas se conectem com o próprio coração. Porque se elas se conectam com o próprio coração, elas se conectam com a Mãe Terra também, né? Com a natureza, com a vida. E assim a gente serve melhor, né? É isso, eu acho lindo isso, porque conectar com o nosso coração é respeitar a nossa essência. É Uhum. respeitar quem nós somos. E muitas vezes ao longo da nossa vida, a gente está em projeções ou em expectativas dos outros. Eu estava pensando Exato. muito hoje o quanto eu estou trabalhando o desagradar ou parar de agradar, especialmente pai, mãe, figuras de afeto. O quanto isso é importante, porque cada vez mais eu estou pertencendo ao meu coração e não mais Uhum. pertencendo a grupos ou algo que esteja fora de mim. E quando esse Uhum. pertencimento está tão forte aqui dentro, né, que a gente está conectado ao nosso coração, então eu pertenço à minha essência, ao meu movimento, ao que o coração me chama,
aí a gente está no movimento da vida, o movimento verdadeiro de quem nós somos. Não é, Lívia? Verdade, com certeza. E quando você fala a palavra, eu gosto muito de brincar com as palavras, sabe? Eu fico sempre tentando achar palavras dentro das outras palavras, né? A palavra agradar, na verdade, tem a palavra dar, né? Só que você está dando muito para o outro e você está esquecendo de dar para você mesmo. Então, na verdade, eu sempre fico pensando assim, que não é você querer dar, é você, no fundo, querer, como menina, só receber. Né? Então a gente fica muito desconectada do nosso feminino autêntico, verdadeiro, né? Então a gente precisa olhar para se receber também, né? Exato, e agradar é agradar ao outro. E antes de mais nada, a gente precisa ter a confiança de ter tanto amor dentro de nós que a gente não precisa que o outro dê algo que nos falta. Então, se algo nos falta, primeiro vamos olhar para esse balde, para a gente conseguir trabalhar o nosso balde aqui dentro. E aí sim, o outro vem só para engrandecer a nossa vida, o nosso balde, o nosso movimento, mas não para cobrir alguma lacuna ou algo vazio que a gente ainda está tentando com a conexão com o externo. E não tem segredo, né? O movimento é dentro. Então, esse é para sempre, né, Lívia? Sim, sim. É muito lindo. É muito legal quando você fala do balde, né? Porque a gente precisa saber o tamanho. Se é balde, se é piscina, se é... Ai, é verdade. Às vezes é piscina. O tamanho daquilo que a gente precisa preencher, né? Paty, queria um pouquinho que você falasse para nós, como essa comunicadora, né? Maravilhosa que você é. Como que uma mulher pode se comunicar sem, assim, sem se sentir agredida, sem agredir, de uma forma que ela consiga colocar a sua voz no mundo, dessa forma tão curativa, assim? Queria que você falasse um pouquinho para nós sobre isso. Gente, eu amo unir essas duas áreas, né? Que são as áreas do meu propósito de vida, da minha trajetória, do meu coração, que é a constelação, o olhar sistêmico e a comunicação. Então, o que eu vou trazer aqui é um olhar em que a gente consegue unir essas duas áreas maiores, né? O que é a comunicação? Se a gente olhar para a comunicação, ela é o tomar e ir para a vida também. Mas como assim? Você vai falar, mas como assim, Paty? Quando a gente está com dificuldade, olha, presta bem atenção nesse raciocínio. Quando a gente está com dificuldade, isso eu tenho certeza que todas nós temos. Depois vocês vão escrever aqui no chat, dizendo se você se identifica com isso ou não. Dificuldade em se posicionar, principalmente em empresas ou ambientes mais masculinos. Dificuldade em dizer sim ou dizer não. Dificuldade em expressar as suas emoções. Ou quando a sua fala, às vezes, sai de forma mais agressiva, quando eu quero me impor demais. Tudo isso que a gente está falando, que são dificuldades da comunicação, quem está por trás, gente? A nossa criança ferida. Que ainda tem dificuldade de tomar esse pai e essa mãe. Dificuldade de tomar a vida e dificuldade de ir para a vida. Porque o se posicionar... a gente só consegue quando a gente tem a certeza que a gente pode ir para a vida, que a gente tem a liberdade de ir para a vida. Então, para a gente olhar para esse movimento, ó, a Cris já colocou, colocar limites. A nossa criança não consegue. Quem consegue é a nossa adulta empoderada. Então, todas as nossas dificuldades de comunicação têm muito a ver com o tomar a potência da vida e ir para a vida. O movimento para a gente poder fazer isso tudo Bert Hellinger resumiu isso como os 3 movimentos principais para ir para o sucesso. O primeiro deles, acreditar firmemente que o teu nascimento foi um sucesso, porque a nossa comunicação tem a ver com eu acredito que eu sou merecedora, que eu tenho autoestima, que eu tenho autoconfiança, que eu mereço a vida, que a minha vida, o meu nascimento já foi um completo sucesso e que eu posso honrar a minha história. Segundo movimento, tomar essa mãe. Então, tomar o amor da mãe, a bênção da mãe, o empoderamento da mãe, esse feminino saudável da mãe. E terceiro movimento, tomar o pai, o empoderamento do pai, o masculino saudável do pai. Aí eu consigo equilibrar dentro de mim todas essas energias femininas e masculinas, pelo menos isso é o ideal, né? É claro que a gente já vai falar das nossas dores maiores aqui. E isso, gente, eu tomo a vida, então eu vou com sucesso para a vida. Aí eu não tenho medo de ficar agradando mais, ou desagradando, ou me posicionando, ou colocando limites. Então, falando de uma forma muito resumida, faz sentido para vocês o quanto a comunicação tem a ver com esse posicionamento da nossa vida? Da gente realmente ir para a nossa vida
e para a nossa vida com plena certeza de que somos merecedoras do sucesso e temos confiança no nosso contexto interior, na nossa história, para nos comunicarmos diante das pessoas que estão ao nosso redor. Faz sentido para você, Lívia, isso tudo? Muito, faz muito sentido. Eu tô aqui viajando, assim, porque eu gosto muito de atender casais, né? E aí, quando a gente olha, assim, principalmente a mulher, quando ela não se sente pertencente à própria família, ela não consegue dar o troco. Por quê, né? Porque ela, de uma certa forma, na comunicação, ela não se sente pertencente, então o próprio equilíbrio fica prejudicado, né? Ela fica, às vezes, como a santa da história sempre, porque ela não consegue comunicar, ela não consegue colocar suas vontades. Então, assim, essa questão do próprio nascimento, né? Achei também lindo você ter trazido, porque eu mexo muito com grávidas, né? E, assim, a gente precisa lembrar que isso é um sucesso, né? Assim, a gente passar tudo... às vezes a gestante tem enjoos, tem trocentas coisas, assim, e ela vai vencendo, venceu a primeira semana, venceu a segunda, né? Assim, não é só o parto, né, que é um sucesso. Toda semana, aquele ultrassom que a gente olha, tudo isso, tudo é sucesso, né? E a gente precisa comemorar isso. Muito. E o que você está ensinando é a comunicação, a primeira comunicação do bebê. A primeira comunicação do bebê é essa comunicação com a sua mãe. Não só o coração da mãe, que ele ouve o tempo todo, as batidas do coração, que para ele já é muito profundo, mas todas as emoções da mãe. O medo da mãe, a alegria da mãe, as dificuldades da mãe, tudo isso é a primeira comunicação do bebê. Então, já de cara, a gente já tem grandes desafios nesse primeiro aprendizado da comunicação. E sempre vai ser, né? A gente sabe que o nascimento é um momento de ruptura desse bebê. Ele está ali, né, na zona de conforto e de repente, uau, cadê isso tudo? Então, essa comunicação da mãe com o seu bebê é primordial para esse bebê já começar a conhecer as suas emoções, essa relação com ela, com o mundo. E é interessante porque isso vai ao longo da vida. Aí se eu estiver fugindo um pouco do tema, você me avisa, não, tá? vamos fixo. Eu não tô pegada em roteiros, vamos embora. Eu tô fazendo isso esses dias no parquinho de diversão. A mãe trabalhando com a criança, né? A criança estava escalando o escorregador. Então, qual que é o instinto da mãe? A mãe na energia feminina, de proteção, de cuidar, de acolher. Mas o que que ela fez? Ela começou a dizer, não faz isso, você vai cair. Você não consegue, você ainda é pequeno. Olha lá, você vai se machucar. Enfim, gente, vocês já entenderam aqui onde vai chegar essa história. Como ela poderia trabalhar com essa criança numa comunicação muito mais de empoderar a criança? Filho, eu vou mostrar para você. O escorregador é alto, então você precisa segurar firme. Filho, você pode fazer sozinho, mas se você ainda não está pronto, eu te ajudo até você treinar e conseguir fazer sozinho. Filho, daqui a pouco você vai fazer sozinho e eu vou te deixar. Mas agora você precisa que eu ainda te mostre. Vocês estão entendendo o quanto a comunicação ao longo da nossa vida faz total diferença se a gente tem uma comunicação que nos empodera ou uma comunicação que nos limita a ir para a vida. Aí a gente tem também a comunicação da criança boazinha, Lívia. Você conhece a criança boazinha? Conheço. Fala dela para nós, por favor. Eu fui a criança boazinha. Quem foi aqui a criança boazinha? Gente, às vezes eu quis ser a rebelde, mas eu não dei conta. Eu sei que também tem as crianças rebeldes aqui. Tá tudo certo, gente. Toda expressão. Todo o nosso comportamento também é uma expressão. Até a agressiva, que batia, a que gritava. Ou a boazinha, que se calava. A que foi, muitas vezes, pensando, eu preciso dar conta sozinha. Eu fui, porque muitas vezes eu ouvi, engole o choro. Não faz isso. Então, o que que eu fazia? Eu ia para o meu núcleo, para o meu cantinho, né? Eu entrava no meu casulo e eu chorava escondida. Então, gente, eu tenho uma lembrança até hoje, eu trabalho isso tudo até hoje, né? Vocês sabem que é para sempre, né? Os nossos processos. Eu lembro muito bem da minha criança aprendendo, tendo dificuldade com matemática. Então, o que que acontecia na aula de matemática? Especialmente matemática, gente, era o meu terror. Eu ia para o banheiro sozinha, Lívia. Eu enxugava as minhas lágrimas. Primeiro ano, novinha, 7 anos de idade. Eu enxugava e falava, Paty, agora você tem que dar conta. Eu voltava para a sala de aula, eu não falava para nenhum adulto.
eu escondi as dores. Gente, essa criança boazinha, quem mais se identificou com isso? É um perigo. Porque a criança boazinha normalmente é a adulta que vai entrar nas relações abusivas. Sim. Por quê? Porque ela aprendeu o tempo todo o quê? Enxuga as lágrimas, dá conta, vai pra vida, você consegue. Então vocês É a mulher fortuna, né, Paty? É a mulher fortuna que, eu pego minha bolsa, eu saio desse relacionamento a hora que eu quiser, mas às vezes também não faz laços, porque ela que tem que dar conta de tudo, ela que tem que enxugar as lágrimas, é a mulher que às vezes não pede ajuda, né? Porque ela mesma enxuga suas lágrimas sozinha, né? Então, assim, a gente não precisa mais disso, né? Nós já estamos numa fase em que tem terapia, que tem tudo, né? Diversas terapias que a gente pode estar juntas, né? E tem uma frase, já lembrando o Rangarriga, que ele sempre falava, todos nós somos filhos feridos também. Não tem como. E é pai e mãe que sabe, por mais que cuide, às vezes o excesso de proteção. Aliás, acho que é bem legal a gente falar disso, porque às vezes as pessoas se assustam quando eu falo isso. O excesso de proteção às vezes é pior ainda, né? Mas eu quero dizer que é isso que você falou. Hoje a gente tem muitos recursos. Então, que bom que a gente pode olhar para as nossas crianças, para os nossos filhos, para os nossos descendentes, para as nossas histórias. Porque, gente, já que a gente está falando de empoderamento, o que é o excesso de proteção? É você ensinar a criança de que, olha, não vai para a vida, aqui embaixo da minha asa é sempre mais protegido. Então, a criança não tem autoconfiança. A criança não tem autoconfiança de ir sozinha. Ela vai ficar sempre assim. Ai, será que eu vou ou não vou? O que a natureza nos ensina? O que o pássaro, a mãe pássara faz com o seu filhotinho? Ela fica o tempo todo colocando ele debaixo das asas? Não. A natureza ensina o filhote, tem uma hora que ele aprende a caçar ou a voar, a ir sozinho, enfrentar todos os desafios. Vai enfrentar chuva, vai enfrentar o muro alto, vai enfrentar o predador, vai enfrentar tudo. Mas a mãe ensina ele a ir para a vida. Exatamente, exatamente. Nossa, lindo isso. E se a própria criança apodera desse ninho, né, Paty? Assim, ela sabe voar porque ela sabe que ela pertence àquele ninho. Então, é muito importante essa reconciliação, essa comunicação da gente internamente com o nosso pai, com a nossa mãe, né? Porque se eu consigo comunicar dentro de mim mesma, com meu pai interno, com minha mãe interna, eu consigo comunicar com o mundo inteiro, né? Mas se a vida inteira a gente está comunicando de uma forma truncada com esses dois que nos compõem, né? Fica muito, muito pesado, né? Mais uma brincadeira com as palavras, né? Comunicação começa com, né? Então a gente precisa ter esse com o outro, não é só comigo mesma, essa coisa ensimesmada, né? É cristalizada dentro de mim, né? Então eu preciso fazer uma brincadeira também, seguindo a tua linha. Eu tive essa ideia agora. Comunicação também termina com ação. Então, não é um movimento passivo, que é um movimento da criança, de receber. Papai e mamãe, tudo. A empresa é obrigada a me dar aquilo que eu preciso. Eu fico aqui reclamando, reivindicando o país, o governo também. Então, comunicação é ação, a gente ir para a ação. E aí, Lívia, aqui tem uma pegadinha mesmo, sabe por quê? Olha, eu constelo tanto esse tema, o tomar pai e mãe, especialmente quando a gente não sabe o limite de tomar pai e mãe. Sim. E a gente fica preso a isso. Então, a gente não está mais no papel do filho saudável, aquele que toma o que pai e mãe têm para dar e vai para a vida. E a gente fica preso lá. Mas tomar pai e mãe não é ficar honrando, amando e reconhecendo eles a vida inteira. Não, tomar é a gente toma a potência, a gente toma esse amor, a gente toma a vida e a gente vai para a vida. Exatamente. Gente, prestem atenção nisso. Isso é dica de ouro. A gente vai para a vida. Né? Porque é muito comum. Nossa, isso aparece muito na constelação. Fica com uma sensação de débito. Eu preciso cuidar do papai para a mamãe. Eu preciso ainda fazer eles felizes. Eu não tenho autorização de ir para a vida. Gente, são dinâmicas inconscientes, tá? Isso. Sempre a gente percebe isso tudo. Por isso que a gente precisa estar muito atento se a gente está vivendo alguma dinâmica dessa dentro de nós. Sim. Eu lembro muito do Décio, meu professor, ele falava assim, você não tem que tomar pai e mãe, você tem que levar pai e mãe. E eu gostava muito disso dele falar, porque a gente só fica olhando para trás. Toma meu pai, como se fosse uma amoxicilina de 8 em 8 horas, a pessoa fica tomando pai, tomando mãe, e não vai para frente, só fica olhando para trás, né? Então, pegar a força deles e seguir para frente. Olha para o retrovisor.
Pega essa força, pega o aprendizado, pega o amor e aí, ó, vai, olha pra frente. Segue, né? Segue sim, isso mesmo. Paty, eu queria muito que você falasse, que você fala lindamente sobre a questão do feminino e do masculino. Como que a pessoa consegue comunicar também, já que a gente falou dessa palavra, que horas que eu posso, às vezes eu estou muito no masculino e às vezes eu preciso ir um pouquinho mais para o yin e para o yang. Como é que a gente ajuda essa mulherada aí que está precisando de reequilibrar esses dois polos Eu nossos? vou falar aqui do meu ponto de vista e sei que você também trabalha isso de forma linda, então depois você Obrigada. comenta. Opa, deixa eu arrumar aqui, me empolguei, né, gente? Só que esse italiano é assim, né, Lívia? Porque eu já fiz o meu teste de DNA da ancestralidade, viu? Dar essa dica aqui, as meninas que me Eu fiz acompanharam. também. Você fez? Eu fiz, gente. Fiz. Fiz gênero. Maravilhoso. Você Fez fez? gênero também? Então deu 70% italiana. Agora Olha, entendi. Agora o entendi. meu é Espanha e Portugal. Gente, ó, mas tem duas perguntas que me fazem muito. Inclusive, esses dias eu coloquei caixinha de perguntas e a primeira foi: como equilibrar o feminino e o masculino? E o outro é: Paty, se eu tô muito na energia masculina ou muito na energia feminina, o que que eu posso fazer? Então, gente, ó, como Isso. equilibrar o feminino e o masculino? Vamos só relembrar que as duas energias estão dentro de nós. Assim como o que a gente diz na constelação, pai e mãe estão dentro de nós. Né? A energia, a potência feminina da mãe e a potência, a energia feminina do pai. Então, vocês já entenderam que para a gente olhar para isso, a gente precisa voltar para essa gangorra inicial e olhar aqui, ó, primeiro movimento. O quanto eu consigo tomar esse masculino saudável do pai e esse feminino saudável da mãe. Então, muito já do que eu olho para o pai e para esse masculino, do que eu sinto, de como é essa relação, já diz tudo. Então, quando eu trabalho, né, com as rodas de cura das mulheres, né, e vou trabalhar agora na mentoria também, não tem como não olhar para essas 4 etapas. Criança ferida, como a gente está vendo aqui, tomar pai, e o tomar pai saudável, e esse masculino saudável, a mãe, esse feminino saudável, e a ancestralidade também. Porque muitas vezes o que a gente está acontecendo também no nosso movimento são duas dinâmicas que acontecem bastante. Que é a repetição, né? Que eu estou no mesmo padrão das ancestrais. Então, várias ancestrais, tem um feminino ferido, tem uma desconfiança com o masculino, tem padrão de traição. E quando eu percebo, eu estou fazendo o mesmo movimento, o mesmo padrão. Eu estou honrando elas, achando que é honrando com amor, mas é um amor que machuca. Faz sentido aí, meninas? Quem é que já Muito. entendeu isso? Então, E isso é outra uma coisa também que é repetição. com dinheiro, né, Paty? Às vezes, uma dificuldade das mulheres lidarem com dinheiro, com trabalho. Liberdade financeira, mas as ancestrais não tiveram, não foram para a vida, dependeram desses homens. Então, eu trago essas dores. E o outro é a da exclusão. Então, assim, eu quero compensar a compensação, aquilo que foi excluído, aquilo que foi negado para elas. Então, elas não tiveram voz, não conseguiram se posicionar. Então, eu tenho até voz demais, eu sou agressiva demais, eu brigo demais, eu entro nas redes sociais, eu falo do governo, eu falo disso, eu falo daquilo, porque eu estou dando voz às minhas ancestrais que não puderam falar. Então, gente, olha, esses 4 passos são fundamentais para a gente olhar ali para esse feminino e masculino. Então, passo 1, identificar as dores. E 2, trabalhar em cima dessas dores, né? Eu trouxe para a consciência, então eu vou mergulhar, fazendo um plano de ação aí, como é que eu posso curar essas dores? E aí, rapidamente, que daí a Lívia vai complementar, se eu estou no meu feminino em excesso, ou no meu masculino em excesso, Paty, minha questão é que eu vejo muito, que eu tenho muito masculino, o que que eu faço? Se você tem o excesso de masculino, o que que você precisa trabalhar? Você precisa explorar muito mais a tua capacidade emocional, a tua sensibilidade, a tua intuição, o sentir, o se conectar com o teu corpo, com as tuas emoções. Então, eu como professora de yoga, hoje eu vou falar, gente, yoga, conexão, meditação, acolhimento, né? Tudo isso nos ajuda a trabalhar muito mais o feminino, aprender a descansar, aprender a pedir ajuda, que é algo que você já falou aqui, né? Aprender a equilibrar, não precisa dar conta de tudo sozinha. Esquece ser a Mulher Maravilha. Aprenda Exato. também a ter alguém que pode contribuir com você também. Então, se você está no excesso do masculino, trabalhe, explore o emocional. Se você já, ao contrário,
tô no excesso do feminino, tô até procrastinando, tô com dificuldade de ir para a vida, de fazer o movimento. Você precisa explorar o agir. E aí o masculino também vai trazer a questão do foco, da razão, do planejamento estratégico, do ir para a ação. Então, pega aquele projeto da tua gaveta, que tá lá, tá procrastinando, o projeto tá lá guardado. Traz ele de volta, escolhe uma pequena ação para você colocar em prática. Não se preocupe em fazer tudo sozinha, porque, gente, isso aqui é difícil fazer tudo sozinha. Por isso que tem terapia, tem um terapeuta, uma roda de cura. Mas pega aquilo que estava travado lá. Escolhe um pequeno movimento, uma pequena ação, para você começar a explorar ainda mais o teu masculino. Deu para entender, Lívia? Deu muito. Eu gosto muito de um exemplo que é a Ariana Schlesinger, né, que é também uma consteladora, ela fala muito sobre o óvulo e o espermatozoide. Para mim, assim, ficou brilhante também, sabe? Ela fala assim que o óvulo, ele espera. E o espermatozoide, ele vai lá e fecunda, né? Então, às vezes, a gente está muito... quando a gente está muito no masculino, a gente está muito penetrativa, a gente quer mandar, a gente, né, assim, fica muito agressiva às vezes, mas por isso a gente fica cansada, exausta, né? E quando, às vezes, a gente está muito na espera, a gente fica muito parada, né? Então, tem que ter esse equilíbrio, que às vezes é descansar, às vezes na pausa chegam as intuições, né? Mas em outros momentos a gente precisa agir, a gente precisa colocar projetos no mundo, a gente também precisa fertilizar a vida, né? Então, essa dança mesmo que todos os dias a gente passa porque nós somos cíclicas, né? A gente precisa lembrar disso. Uma coisa que eu gosto de lembrar muito nas consultas. Porque senão tem mulher que fica achando que tem que ser a empresária que, né, assim, talvez fora de casa seja mais tudo, mas você pode fazer um como de uma forma mais feminina, né? Você pode estar no ambiente masculino, né, mais empresarial, ou que precise de mais luta e tudo, mas de uma forma que você coloque uma flor em cima da mesa, né? Assim, então é muito gostoso a gente saber como agir em cada situação. Às vezes tem dias que puxa para um lado, tem dias que puxa mais para o outro, né? É muito difícil encontrar o equilíbrio. Então, por isso que a Sim. gente precisa esse mergulho interno de autoconhecimento. A gente está vigiando, ou reconhecendo lá atrás. Então, eu gosto muito de trabalhar o olhar para a nossa árvore genealógica, olhar para esse pai, para essa mãe, para os padrões, porque isso já vai ensinar muito. Aí eu criei uma ferramenta, Lívia, depois eu posso compartilhar com você. Minhas alunas da mentoria vão ter acesso a essa ferramenta. Elas ainda não tiveram, que eu vou apresentar ainda para elas. É uma ferramenta para a gente realmente marcar lá X e validar e achar ali o percentual que você está de feminino e de masculino. Para você perceber o quanto você está muito mais no yin ou no yang, o quanto você precisa equilibrar isso mais. Que legal. Porque isso é muito gostoso. Muito E bom. você deve ver muito isso no consultório, né? Você podia contar para Veja, eu queria trazer um pouquinho das doenças. Por que eu queria trazer das doenças? Assim, eu tenho uma frase que fala assim, que a dor é ser, né? Por isso que é adoecer. Então, a gente precisa olhar para esse ser profundo, né? A doença, ela é um convite, talvez, dessa falta de comunicação da gente com a gente mesmo, né? E aí eu puxo esse link para você, assim, também. Porque algumas doenças são o nosso corpo gritando mesmo. Falando, ó, fulana, olha para você está esquecendo de você está olhando só para o seu marido, está olhando só para o seu trabalho. E às vezes a pessoa tem choques, assim, muito importantes, né? Por exemplo, o câncer de mama. Às vezes a mulher não está se nutrindo, né? Essa mama que às vezes deu leite em outra época, ela não está se nutrindo, ela está cristalizada. Ela mesmo, pelo pensamento, pelas próprias crenças dela, né? Ela faz esses nódulos, essas cristalizações, né? Às vezes a gente observa muitas candidias de repetição. Então, muitas vezes, o que significa essa íase, né? Íase significa inflamação. Às vezes ela está com raiva desse parceiro, então ela fecha a sexualidade, né? Como quem diz, eu não quero você aqui. Você não entra nessa porta, que é a vagina, mas também que é o meu coração, né? Então ela vai repetindo. A gente tem alguns casos, por exemplo, de candidíase de repetição, que às vezes a mulher não se permite o prazer, porque as ancestrais não tiveram prazer, né? Às vezes histórias de abuso na família. Então, assim, como que eu vou ter um marido ótimo se minha mãe não teve, se minha avó não teve?
né? Então, assim, elas falam assim, eu tenho um marido bom demais, eu não dou conta disso. Então, às vezes faz uma candidíase de repetição, né? Outra que a gente vê demais em consultório é o cisto de ovário. Então, aquela questão mesmo, né? A Clarissa Pinkola Estes, ela fala assim, o coração da mulher não está nos olhos, não está no seu próprio coração. O coração da mulher está nos ovários, pois é aonde ela fecunda a vida. Eu sou apaixonada com essa frase. E Linda. assim, é linda. E ela fala isso, assim, isso me empolga muito, Paty, porque o ovário é onde a gente, o que a gente está fertilizando para a vida, né? Hoje a gente tem muitas mulheres com cistos, assim, por quê? Porque ela não está mostrando o potencial todo dela, né? Ela está encistada, ela está fechada nela mesma. A gente vê muitas mulheres com infertilidade, por quê? Porque não estão, às vezes, cultivando o seu jardim interior, né? Assim, não estão tendo esse tempo mesmo de pausa, de chá, de amiga, sabe? De tricô, seja de arte, de museu, né? Então, assim, esse olhar é muito importante para a nossa saúde, né? Ai, Porque senão a gente... eu sou apaixonada com isso, porque Lívia, assim... eu quero fazer um convite, gente. Eu quero fazer um convite para ela. Lívia, eu quero te convidar para você dar uma aula para minhas alunas da mentoria sobre... Vamos sim, vai ser uma alegria. Vai ser uma alegria. muitas estão aqui, né? Meninas, vocês gostaram dessa ideia? Eu acho que a gente pode aprender tanto, porque a doença, o sintoma, é um grito, é uma mensageira para a gente olhar. É difícil a gente honrar sem o sintoma, mas por trás desse sintoma tem uma cura muito mais profunda, a cura verdadeira. Olá, Sim. já tem palminhas aqui. Você topa, delícia. Lívia? Já está marcado, só de datas. Seu convite para mim é uma honra, minha filha. Tá ótimo. Olá, tá aprovado. Vamos aprender. Elas vão fazer a listinha dos sintomas e das doenças femininas. Ótimo. Aí eu vou passar para a Lívia a listinha, né? Porque às vezes elas já viram nas ancestrais, na mãe, nelas mesmas. Sim. E aí a Lívia vai trazer uma aula para a gente, aí com todo o saber dela, a experiência, né, que ela tem. Porque além de tudo, médico homeopata, gente, que consegue olhar para o todo, e consteladora. Sim. É uma alegria muito grande, viu, Paty? Obrigada pelo convite. Eu queria só dizer, só de mais uma doença, assim, que eu tenho visto muito nas mulheres, que é a questão do vaginismo, sabe? O que é o vaginismo? O vaginismo, a mulher, ela não consegue ser penetrada, né? Então, eu acho isso tão simbólico, porque às vezes, né, passou por abuso, às vezes passou por outras questões, mas assim, o quanto que a gente tem permitido que os nossos homens entrem na gente, né? Assim, às vezes a gente já tá assim tão masculina de trabalho, de tudo, que às vezes as mulheres não estão conseguindo relaxar, sabe? Não estão se permitindo ter uma sexualidade saudável, verdadeira, né? De usufruir da vida, que é o de receber a vida, né? Então, assim, por que não consegue receber da vida? Porque às vezes também não conseguiu receber da mãe e do pai, não consegue usufruir de tomar um vinho, de tomar um chocolate quente com elas mesmas. Então, se eu não estou na minha presença profunda, como é que eu vou deixar que o outro esteja na minha presença? Né? Assim, então, a gente tem que olhar para isso, sabe? Tem endometriose, né? Tem tanta coisa assim que as mulheres têm passado por conta disso, assim, como convites, que a gente precisa abrir esse envelope e olhar de uma forma mais profunda e mais respeitosa do que só passar um anticoncepcional, só passar um anti-inflamatório, né? A gente não pode silenciar esse sintoma. A gente precisa olhar o que esse sintoma está me trazendo. Se eu estou calando a boca do sintoma. Né? Olha, esse é o meu sonho. Eu ver que todos os profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, terapeutas, digam isso. Porque por trás dessa dor, né, dessa doença, tem algo tão profundo ali para a gente aprender, né, por meio da dor. E às vezes é algo de uma liberação, de uma história ancestral de tantas gerações. É muito lindo constelar uma doença, um sintoma, porque é sempre surpreendente. Né? Às vezes alguns já dão indícios mesmo, né? A gente já percebe ali os padrões, mas, gente, quando a gente dá voz para a doença na constelação, ela nunca vem com energia punitiva. Eu tô aqui para te punir. Sempre aqui, eu tô aqui para te amar, eu tô aqui para te ensinar. É difícil, porque o que a gente aprendeu, não, tá doendo, camufla ou elimina, exclui. E tudo que a gente exclui, persiste, insiste.
E aí tudo Exato. que a gente inclui, a gente aprende com a dor, ela nos ensina com a sua sabedoria, a gente toma a nossa força e aí a gente consegue ir para a vida de uma forma muito melhor, muito mais sábia, mais verdadeira e conectada. Nossa, é muito lindo isso que você falou, assim, porque a cura, ela vem muito desse pertencimento, né? Da gente dar lugar a tudo aquilo que nós temos dentro de nós, na saúde, a doença, né? Lembra até o casamento, na saúde, na doença, na alegria, na tristeza, no pai e Luz na e mãe, sombra, luz e luz e sombra, sombra, yin e yang. e trazer, exato, e trazer esses excluídos é muito importante, né, Paty? Porque algumas doenças a gente vê muito isso, assim, a quem eu estou honrando por causa, né, assim, para quem essa doença vem? Essa doença vem para mim, mas às vezes eu preciso olhar para um ancestral que está perdido aí no meio do caminho, né, vamos dizer assim, né? Então, eu lembro muito, por exemplo, da endometriose, porque o que é endometriose? A gente tem uma célula que deveria ser do útero, deveria ser da parte genital e está fora, está no intestino. Olha que simbólico isso. Uma célula está fora do lugar. Então, muitos lugares, às vezes, dentro da gente, a gente está fora do lugar. Então, a gente precisa voltar a esse centro, né, para a gente mesmo, assim. Por que essa célula tá num lugar que, assim, que é um lugar completamente diferente dela? Porque, às vezes, dentro do meu coração, eu estou em lugares que eu não deveria estar, né? Claro que a Ô, gente Lívia, não precisa generalizar. você atende online também? Atendo online e presencial aqui em Curitiba. É, porque agora ela mora aqui também, gente, também sou de Curitiba. E olha como nenhuma conexão é por acaso. Quando a gente se conheceu, ela morava distante, né? Isso, Era uma amizade tá distante, mas agora a gente está aqui. isso, É. isso mesmo. Paty, queria que você contasse para as meninas um pouquinho do seu trabalho, com a questão da mentoria, você vai lançar um curso, e aí a gente deixa aqui também, né, para quem quiser participar, vai ser um curso lindíssimo. Vou falar pouco para ela falar da forma mais bonita que ela sabe falar. Imagine. Para nós, o que Ah, está de gente, novidades? é o meu grande propósito de vida. Eu me preparei muito para ele. É muito interessante tudo isso, porque eu vejo hoje nos meus movimentos, na minha jornada de cura, o quanto ele já fazia parte lá atrás da jornalista, que depois saiu desse ambiente corporativo, que foi entender as suas dores internas, aí foi para o ambiente terapêutico. Então, isso já faz 8 anos que eu sou terapeuta, Que e nisso delícia. tudo foi essa jornada de descobrir isso tudo, de curar o meu feminino, a criança boazinha, Uhum. o feminino que não acredita ou que não confia tanto no masculino e trazer esse equilíbrio dentro de mim. E aí eu fui percebendo cada vez mais, conectando todas essas áreas, que uma roda de cura traz grande potência para nós nos sentirmos mais pertencentes e honrando a nossa força, a nossa intuição interior, a nossa sensibilidade, o redescobrir o potencial do nosso feminino. Bom, então, a mentoria para mulheres, a gente começa agora dia 13 de julho, né, desse mês. O nome dela é o Despertar da Sacerdotisa, que eu trago os arquétipos, então, os arquétipos dos femininos feridos e esse arquétipo do feminino curado. O feminino curado que eu trabalho é o triângulo, que é o masculino e feminino curados, nesse amor divino, nesse arquétipo maior. Trabalhando na mente a sensibilidade, a intuição, o propósito de vida, o amor saudável, né? Essa mulher empoderada também, que não precisa mais guerrear na vida, que ela já entendeu o poder, não precisa mais esperar ser resgatada, porque ela já reconheceu o seu poder. Essa mulher que pode, sim, exercer o seu propósito de vida. Então, ó, em resumo... Gente, esse curso é um SOS. É um SOS. É um SOS! É um grupo de mulheres. Que legal. Isso tudo. A mulherada tá aqui, minhas alunas, tem muitas aqui, né? Quem vai fazer a Ai, mentoria pode escrever, eu vou, só para eu saber quem tá aqui, né? Então, a gente ai, começa dia 13, são 7 encontros online, ao vivo, mas agora já tô vendo que vão ter vários bônus, porque já vai ter a Lívia, a aula da Lívia, e vai ser também tá tudo na plataforma. Então, além dos encontros ao vivo, tem vários vídeos gravados, material de apoio, porque daí a gente vai fazendo também, Lívia, olha só que legal. A gente vai fazer desafios de cura e rituais de cura. Então, assim, por que exemplo, a gente delícia. falou
aqui como reconectar com o nosso corpo e com a nossa sensibilidade. Então vai ter um dia lá que é o ritual, um dia não, uma semana que é o ritual do amor próprio. E um dos exercícios é a automassagem, a autoconexão com o nosso corpo, com o nosso autocuidado, com essa reconexão com o nosso sentir, porque a gente só tá no fazer, guerrear, brigar, ir à luta. Ai, gente, não, né? A gente não nasceu e a gente não tá nessa etapa da vida, dessa nova era, só pra gente sofrer. Exato. Isso é uma ilusão. A gente tá aqui, sim, pra gente aprender, pra gente ser feliz, pra gente já viver uma conexão muito mais elevada. Olá, ó, eu vou. Ai, que delícia! Então é isso, Lívia. E a gente vai ter um encontro, tá? De boas-vindas no dia 9. Então, quem quiser entrar ainda dá tempo. E aí eu vou deixar o convite, né? Não vou ficar me alongando aqui. Vou deixar só esse gostinho. Se você quer mais, entra depois no meu Instagram. Ali no link na bio, tem o link direto para comprar a mentoria na plataforma. Dá para parcelar em até 12 vezes, né? Fica uma parcela bem acessível para você poder fazer. Você vai ter acesso por até 12 meses também de todo esse conteúdo. E aí, Lívia, eu queria lançar também, para quem não está na mentoria, quem está na mentoria vai ganhar de presente a aula com a Lívia. Que aí a gente vai aprender sobre todas essas dores, essas doenças, né? Sobre essas mestras, essas professoras da nossa saúde. E quem não está na mentoria, se quiser, tá com gostinho, quer participar um pouquinho mais, eu vou oferecer, Lívia, 3 sessões gratuitas de online, sessão de diagnóstico, ela chama. Porque é muito difícil a gente olhar para tudo isso sozinhas. Na mentoria, eu vou estar conduzindo todas as mulheres, mas é muito difícil fazer isso sozinha, né? A gente sabe disso, nós como terapeutas, o quanto a gente muitas vezes está olhando para o lugar errado, a gente está olhando para a dor e não para a cura, e não para a liberdade que a gente tanto deseja. Então, quem quiser participar da sessão de diagnóstico, eu vou escolher 3 mulheres. Então, depois escreve para mim lá no meu, pode ser aqui no meu Instagram mesmo, manda um direct lá para mim, eu quero participar da sessão do diagnóstico, tá? Aí eu vou mandar lá o link do formulário para ela preencher, é bem simples. E aí, se ela for escolhida, são 3 vagas. Então é isso. Obrigada. Obrigada. Eu acho muito interessante isso que você falou, porque assim, muitas mulheres nos procuram. Como que eu ativo meu feminino? Né, assim, e você está dando uma receita. Claro que a gente sabe que cada mulher vai ser tocada por alguma prática, né? Assim, não existe receita de bolo, mas a gente gosta de cozinhar junto, né? Então, assim, cada uma vai sentindo o que dentro de todas, por isso que assim, é muito rico o seu trabalho também, porque você traz várias ferramentas, e aí o que a pessoa gostar, né? Assim, for mais tocada, vai utilizando no dia a dia. É muito prático, né? Então, tá muitos parabéns. Ai, que bom! E quando a gente está assim nessas rodas, por que eu falo que essa cura é muito profunda? Porque quando eu escuto a dor da outra, eu me sinto pertencendo. E eu, às vezes, me sinto mais empoderada, porque eu olho e falo assim, uau, olha tudo que ela está enfrentando, e olha como ela está buscando a sua cura. E isso internamente me cura junto. É assim, né? Você se cura, eu me curo. Porque nós estamos numa grande roda, né? Uma grande egrégora. Eu acredito muito em Ubuntu, que a gente está nessa vida para viver esse amor maior, essa comunidade, a conexão com o outro. Né? Você veja aqui, ó, nós duas, o quanto a gente podia estar na competição, né? Energia masculina ruim, o excesso. Que é o quê? Os ambientes corporativos são cheios disso. É competição, a questão, o tapete do outro, desconfiar do outro. E aqui, Lívia, a gente está se olhando com respeito, com amor, com sensibilidade. E a gente está aprendendo tanto. Né? A gente aprende de cura. Muito obrigada mesmo. Eu gostei muito do que você trouxe da palavra descobrir, né? Toda mulher precisa se descobrir. E nesse descobrir tem 2 palavras. Tem o descobrir de descobrimento, da gente ter essa aventura mesmo, pegar o nosso barco interior e fazer as nossas descobertas, as nossas grandes descobertas. E também desse descobrir de tirar o que nos cobre. O que está nos tamponando, né? Porque o que está nos tamponando, às vezes está nos silenciando, é o que está nos machucando. Então, que a gente tire essas capas, né? Que a gente tire aquilo que, às vezes, são proteções desnecessárias. E olhe para a gente com essa comunicação interna, com essa cura interna, de uma amorosidade muito grande. Né?
Esse olhar para si é a chave da nossa liberdade, da nossa cura. Se a gente está numa relação ruim, em qualquer nível, ou com o companheiro, ou no trabalho, ou com um amigo, amiga, não importa. Às vezes a gente está olhando tanto para o outro, faça diferente. Olhe para Isso. si. Qual a ferida, qual a dor maior em você está entrando em ressonância com a dor e a ferida daquela pessoa. É. É aqui que está a chave da nossa cura, nossa liberdade. Eu não tenho liberdade financeira ainda, o dinheiro está fugindo, o dinheiro vem. Então, ao invés de eu ficar brigando com o dinheiro, deixa eu olhar para mim, ver o que dentro de mim está fazendo esse movimento, o que está acontecendo aqui. Gente, isso é empoderamento. Porque eu não Isso. tenho como mudar o que está fora, mas eu tenho completamente a responsabilidade sobre tudo o que está dentro de mim. Né? E talvez eu não tenha consciência. Então, tudo bem, até que a gente estava ignorante daquela dor, ok. Mas aí, quando a gente começa a trabalhar nas terapias, nos movimentos, constelação, mentoria, ou lá na consulta com a Lívia, e a gente se depara com o autoconhecimento, revela aquilo tudo, aí a gente está se empoderando, porque agora eu posso trabalhar essa dor. Eu não preciso mais ficar como num labirinto. Sabe no labirinto? Aquela brincadeira que você não encontra saída. Gente, não dá um desespero. Você ficar ali, ó. Às vezes tem gente que está uma vida inteira dentro desse labirinto. Não E precisa tem gente que disso, né? nunca vai sair do labirinto. Isso que eu pior. É, E a gente pode. Como? É isso que a Lívia estava dizendo, que eu concordo também. O nosso mergulho interno, o nosso aprendizado, o nosso acolhimento também. Não é sim, fácil olhar para as nossas sombras, para as nossas dores. precisamos muito, né? Precisamos muito, para a gente achar a nossa luz, né? Senão a gente só fica achando, nós não somos nem tão ruins quanto imaginamos, nem tão bons quanto imaginamos, né? Se a gente encontra esse centramento, né, essa comunicação entre luz e sombra, a gente vive de uma forma mais positiva, né? Ah, isso aí. Ó, então a Débora deu até uma ideia aqui, ó, que agora que eu estou conseguindo ler as mensagens. Ai, O que vocês acham? A primeira mentoria com a Paty e a segunda mentoria com a Lívia. Acho que será maravilhoso. Lívia, olha, já vai pensando com carinho, tá? pode Enquanto isso, você deixar, vai obrigada. agradecer a nossa mentoria. Mas olha aí a deixa. Pode deixar. Está guardado aqui, obrigada. Ai, Ó, esse sotaque também te falaram aí do seu sotaque. Não é uma delícia, né? Esse sotaque é mineiro, né, Lívia? é mineiro, mineiro. Mineiríssimo. Ai, ai. Que gostoso. Obrigada, Paty. Obrigada, viu? Obrigada por tudo. Te agradeço, assim, que meu coração junte bem com o seu, comunicando, assim, e agradeço todo mundo que esteve aqui conosco, que a gente possa ter essa comunicação mesmo com o coração, né? Do nosso sentir, do nosso yin, do nosso yang, daquilo que a gente acredita, né? Que acreditar é dar crédito, né? Então, que a gente dê crédito ao nosso coração, né? É isso. E eu quero deixar um convite também para todos Deixa assim. que não seguem a Lívia, que sigam ela a partir de agora, que o conteúdo dela é maravilhoso. E quem não me segue também está muito convidado a me seguir, porque a gente conversa com os nossos corações, né, Lívia? A gente se conecta com os nossos corações. E quem é de Curitiba também chama para um café comigo e com a Lívia. Hein, Lívia? Vamos Isso, que a gente aceita. Isso, A gente super aceita cafezinhos. E eu queria só deixar uma mensagem final para a gente estar aqui. Porque, olha, nem tinha pensado o que falar, mas eu vou falar agora sentindo do meu coração. Sim. A gente está no início de uma nova semana, né? E às vezes a gente já começa a semana, principalmente nós mulheres, tão atarefadas, pensando tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e a gente entra no turbilhão da vida, né? É assim, a gente está aqui hoje na live, é maravilha, aí no turbilhão da vida a gente se perde. Então, assim, ó, tenha teus momentos preciosos de conectar com o seu coração. Ao longo da semana, não deixe isso passar batido, não. Você gostou desse conteúdo? Volta nele de vez em quando. Ou então encontre os recursos e assim, olha, conectar com o nosso coração, com esse portal sagrado, entrar nesse solo sagrado, é algo que só nós podemos fazer. O outro ele nos ajuda. Assim, eu digo assim, qual é o meu papel? Eu bato na tua porta, mas só você é capaz de abrir essa porta para acessar tudo o que está dentro de você. O nosso grande tesouro está dentro de nós. Então, só nós podemos fazer isso tudo. Se a gente precisa se empoderar mais, se confiar mais, se amar mais, o processo é
voltar aqui para o nosso solo sagrado. Abrir, Exato. entrar em contato com o nosso tesouro. É isso que eu quero deixar essa mensagem final aqui, porque é esse Obrigada. potencial que eu vou levar, né, para as meninas da nossa mentoria, que são um grupo aí, ó, que está querendo voar, quer ir para outro nível. Isso mesmo. Então, Que a gente tem essa agenda do fazer e a agenda do sentir, né? Deixar o tempinho lá, o tempo do meu coração, né? Na nossa agenda. Muito bem, Obrigada. querida. Um Um beijo beijo enorme. para Um você. abraço bem gostoso aí, viu? Obrigada. Também, para Vai ficar todos que gravado estavam aqui para todo prestigiando. mundo, tá? Gratidão a todas que estão aqui, ó, deixando coraçãozinho, florzinha, beijinho, Beijo. beijo no coração de cada um, Beijo. tá? Obrigada, gente. Obrigada. E quinta-feira tem, desculpa, Não, quinta-feira pode tem falar. o portal 7 do 6, 7, 7, né? né? Não, quinta-feira é 6/7, mas eu vou fazer uma sessão fechada lá no Zoom. Quem quiser participar está convidado. Mas sexta, portal 7/7, vou fazer uma live aqui, ó, para a gente se empoderar nesse portal. O que tem a ver esse Ótimo. portal? Eu vou contar na live. Aí Tá. deixa para lá, tá? Vai acompanhando que em breve eu divulgo. Isso. Obrigada. Beijo. Beijo, gente. Até Beijo mais. de novo. Obrigada, gente.